Oremos. Pai Celestial, te damos graça, ó Deus, por nessa noite estarmos aqui e termos o Paulo Júnior com a gente, Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor o tem usado, ó Deus, e quero te pedir que o Senhor venha usá-lo de uma forma especial aqui nessa noite, que o teu Espírito Santo venha ministrar em nossos corações, através da instrumentalidade do teu servo, ó Deus. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Digo assim: fala, Deus. Queremos ouvir-te. Amém, graças a Deus. Aleluia, muito bom. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É um grande privilégio estar aqui de novo, com saudade, né? Agradeço a Deus assim de ter gerado essa oportunidade de estar com os irmãos. Me sinto sempre muito à vontade em estar aqui e me sinto também assim sempre muito edificado e consolado, porque eu sempre tenho a sensação que eu estou no meio de gente que quer aprender, né? Que quer conhecer mesmo da palavra de Deus, tem prazer naquilo que é o desígnio, naquilo que é a vontade de Deus. Então, louvo a Deus por essa igreja, por esse ministério, pela amizade com a Dilson, com a casa dele. É algo que Deus gerou já há muitos anos e tem se mantido, e a gente vê que uma amizade é boa, é sólida, quando às vezes você não tem o tempo e as condições de estar sempre perto, mas sempre que você se encontra, aquilo está renovado, é como se você tivesse se encontrado ontem, né? Então é sempre com alegria que a gente recebe de Deus assim o convite, a insistência, né, da gente estar aqui com os irmãos. É muita alegria mesmo. Eu até costumo dizer uma coisa lá com meus irmãos lá, com o pessoal que anda com a gente, eu digo: olha, a gente só pode ficar longe dos amigos. Os inimigos você tem que manter bem pertinho assim para ver o que eles estão fazendo, né? Então assim, não é? As distâncias só são possíveis aos relacionamentos que são fortes, né? Relacionamentos fracos não suportam grandes distâncias, mas relacionamentos fortes suportam grandes distâncias. Então é muito bom estar aqui, renovar isso, viu, Adilson? Uma alegria, me sinto assim totalmente abençoado por Deus. E também por uma data assim muito significativa, né? Que é esse 40º, né, aniversário. Então, 40 anos de aniversário dessa igreja, desse ministério aqui. Eu imagino como é que deve ter sido o comecinho, né, do trabalho aqui, 40 anos atrás, aqui na Vila Góes, em Anápolis. Quem veio para cá tinha uma fé, tinha uma visão, tinha um entendimento. Com certeza, por mais otimista, por mais crente, por mais cheio de fé que foram as pessoas que vieram para cá, ou pastor ou líder que veio para cá plantar esse trabalho aqui na Vila Góes, ele não imaginava, sem dúvida alguma, que isso pudesse alcançar a dimensão que alcançou e chegar onde chegou e ainda mais para frente. Então eu quero assim até desafiar a fé dos irmãos, amém, amado? Deus sempre faz muito além daquilo que a gente podia pedir ou sequer pensar. Glória a Deus. Então é muito importante vocês entenderem a história dessa igreja, não é? Porque hoje, se a gente pudesse levar no tempo, ou trazer no tempo, se a gente pudesse levar o que está acontecendo aqui hoje para visitar quem estava aqui no começo, há 40 anos atrás, ou trazer os irmãos de 40 anos atrás para vir participar, quem estava lá no comecinho vir participar aqui, eu não sei se tem alguém aqui dos 40 anos. Tem? Quem está aqui? Aquele irmão lá no fundo, você era menino então, devia ter uns 10 anos, quantos anos você tinha na época? 20? Não, você está com quantos anos? Você é mais novo que eu, rapaz. 17 anos, então a gente é mais ou menos da mesma idade. Você era, quem estava aqui? Menininha, não fala, mas era menininha, garotinha. Tão novinha que nem lembra direito, né, Vilma? É uma vaga lembrança, não é? Então, mas com certeza o irmão lá que tinha lá os seus 17 anos, a Vilma que era bem nova, é Paulo também, né, Paulo? Estava aqui bem novo, adolescente, né? Entrando aí na maioridade.
A Vilma que a gente muito novinha, né, Vilma? Então, com certeza vocês faziam parte de um grupo aqui. Vocês estavam aqui mais como acompanhante, não é isso, Paulo? Estava acompanhando família, não é isso? Veio meio que trazido para cá, né? Não é parte dos visionários, daquelas pessoas que vieram para cá com uma visão, com um propósito. E com certeza essas pessoas já deviam estar lá para casa dos seus 20 e tantos anos, né? E olhar para isso agora, ver o que o ministério tem pela frente, tem que encorajar a gente, sabe, irmãos? A gente às vezes precisa lembrar da rocha em que a gente foi tirado, né? Da semente de onde a gente foi gerado. Às vezes eu passo certas lutas no ministério, aí me vem o pensamento de Davi. A hora que eu quero pensar que o negócio está meio difícil, eu falo, não, gente, isso é só o gigante do urso, e o urso era o urso do leão. Então Deus me ajudou a vencer o leão, me ajudou a vencer o urso, e agora é aquele que vai me ajudar e vai me levar a vencer o gigante. Amém? Então nós temos uma história, a gente vai de glória em glória, de fé em fé. Glória a Deus, amado. Deus nos coloca glória sobre glória. Amém? É fé sobre fé. Então é muito importante a gente entender isso. Isso tem que gerar fé no nosso coração. E tem que gerar para nós uma perspectiva para frente, assim, animadora, encorajada. E pensar que da mesma forma como alguns estão sendo surpreendidos hoje com aquilo que eram as expectativas do passado, é bem provável que daqui 10 anos, 15, 20 anos, muitos estarão sendo surpreendidos e Deus vai estar fazendo muito mais do que a gente poderia sonhar numa noite como essa. Amém? Por que eu estou compartilhando isso? Porque a gente tem que ser levado nessa dimensão, entender a história. E é interessante porque 40 anos diz muita coisa. 40 anos é uma data, assim, é uma comemoração que deveria ser vivenciada com alto poder reflexivo, com muita profundidade reflexiva. Por quê? Porque na Bíblia, historicamente, se a gente for entender assim a filosofia dos números na Bíblia, o 4, o 40, o 400 é número de homem. É quando a gente completa e a gente exaure as perspectivas humanas e você começa a entrar numa dimensão transcendente, mais espiritual. Seria dizer que você completou uma fase das limitações humanas e você agora começa a entrar nas dimensões divinas. É interessante isso. Por isso que o povo ficou preso no Egito 400 anos. Por isso que quando eles não creram no que Deus prometeu para eles, eles tiveram que rodar no deserto 40 anos. Por isso que Elias choveu 40 dias. Amém, mano? Por isso que Jesus foi para o deserto e ficou lá sem comer nada 40 dias. Por isso que o Paulo, quando começaram a bater nas costas dele, quando começaram a dar a chicotada nas costas de Paulo, ele não contou a chicotada 1, 2, não. Paulo contou a chicotada diferente. Ele começou a contar 40, 39, 38, porque ele sabia que 40 era o limite dele. Então, quando chegasse em 40, ele estava o quê? Morto. Por isso que quando ele vai contar quantas chibatadas ele levou, ele diz assim, eu levei 40 menos uma. Ou seja, faltou uma chicotada para eles me matar. Amém, mano? É fantástico isso, não é? Interessante entender que Jesus foi levado ao limite do que o homem, para depois da limitação humana, a gente entrar na dimensão o quê? Divina. 40 anos no deserto é para que o povo vivesse o milagre, amém? E depois de passar da fase dos milagres, das operações de Deus no cuidado da carência e da limitação humana, o povo entrasse na dimensão das promessas divinas. Glória a Deus, amém? Amém? Então vocês estão para experimentar coisas aqui que vão além dos milagres, além das coisas que a gente imagina que seria bom Deus fazer com a gente. Amém?
O milagre é aquilo que de bom que a gente gostaria que Deus fizesse conosco, mas isso é dentro da nossa o quê? Limitação. Milagre é o que a gente pede. Agora, acima do que a gente pede, é aquilo que Deus quer dar. Amém, mano? Glória a Deus. Então, 40 é uma data forte. Vocês estão comemorando um aniversário de transição daquilo que eram as expectativas humanas, que o homem no seu melhor podia ter pensado a respeito disso aqui, e agora nós entramos numa dimensão que é transcendente. Amém? Amém? Foi com 40 anos que o Moisés foi para onde? Para o deserto. Ele entrou numa dimensão do desconhecido, uma coisa que ele não era peculiar. Ficou lá mais quanto tempo? 40, mais um período de 40. Para depois de 2 períodos de 40, ele entrar numa dimensão que sobrenatural com mais 40. Glória a Deus, amém? É fantástico isso. Amém? Ó, eu estou falando essas coisas, você fala, mas o que é isso? O cara agora está viajando. O que será que ele tomou no café lá na casa dele antes de vir para cá? Será que ele comeu alguma comida estragada? Porque ele está aí com essas ideias doidas? Mas não é. Eu quero te falar que a Bíblia foi escrita assim, eu não posso fazer nada. Amém? Foi Deus que gerou essa cronologia, esse ciclo. Glória a Deus, amado. Quantos dias Jesus ficou ressurreto entre nós aqui? 40 dias. Fazer o quê? Podia ter sido 35, o fato é que foi 40. Não é? Como Paulo podia ter levado 40 chicotadas, e ninguém sabe o que teria acontecido. Só sei que o Paulo fez questão de falar que foi 40 menos 1. Se Paulo, apanhando, resolveu contar que era 40 menos 1, porque ele sabia que depois de 40 ele podia entrar numa outra dimensão. Glória a Deus, amados. Então eu espero em Deus que esses 40 anos seja o limiar de um tempo de grandes milagres, grandes operações de Deus, mas que ainda estavam dentro daquilo que o homem pode pensar, e que Deus quer levar agora essa igreja, esse ministério, a um entendimento ainda superior. Amém? Amém, amado? Glória a Deus. É com essa fé que eu estou aqui. É assim que eu entendo a minha própria história, é assim que eu vejo minha própria vida. Até porque eu posso contar uma coisa para vocês aqui. Vou abrir uma particular, me sinto em casa. Então, quando eu venho aqui, eu não venho para pregar. Eu venho aqui para abrir meu coração e repartir com você. A Lana está aqui e ela sabe disso. É interessante, porque isso tem uma coisa muito particular na minha vida. Faz tempo que eu não conto isso. Mas, quando eu era muito jovem ainda, eu entendi. Houve uma convicção no meu coração que eu ia morrer com 40 anos de idade. Eu não tinha nenhum parente que morreu nessa idade, nada. Não é para falar que era assim uma paranoia. Eu simplesmente, aquilo começou a ficar forte no meu coração, e aí eu trabalhei. Eu casei com 28, esse ano a gente fez 28 anos de casado, e graças a Deus, foi a data de casamento que eu mais esperei na minha vida. Eu mais esperei completar 28 do que 25, do que 30. Eu queria completar 28 anos de casado, porque a partir de 28, eu casei com 28, todo o tempo que eu vivesse com a Lana, eu estaria vivendo mais tempo com ela do que sem. Então, agora eu estou realmente no lucro com essa mulher, né? Esse ano a gente empatou e eu comecei a entrar no lucro agora. Então, mas, assim, muito cedo lá, eu tinha uma convicção que eu ia morrer com 40 anos de idade. Rapaz, isso só foi crescendo na minha vida, foi ficando forte, aí que eu trabalhava mesmo, porque eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer até os 40. Trabalhamos muito. E aí foi chegando perto de 40 anos, eu já fui começando a trabalhar assim para ver se as contas estavam pagas, se eu não ia deixar nenhuma dívida, nenhuma coisa embrulhada para a família resolver. Já fui que meio despedindo da Lana, entendeu? E todo mundo achando que eu era doido. Mas vou te contar uma coisa, amados. Aí na noite do aniversário meu de 39 para 40, na noite que eu ia completar os exatos 40 anos de idade, eu despedi de todo mundo, coloquei todo mundo na cama, a Lana foi dormir e eu fiquei acordado. Sentei na sala, sozinho, peguei um pote, um copinho de sorvete. Agora é só esperar.
Falei, pelo menos eu vou esperar. Eu vou ver Jesus aqui, esperar por ele tomando um sorvete. Fiquei lá, até amanhecer o dia. Aí amanheceu o dia, eu vi que não morri. Falei, bom, então agora vamos ver o que tem pela frente. Mas aquela noite marcou uma transformação na minha vida. Porque aquilo foi tão forte na minha vida, aquilo era uma certeza tão grande, e aquilo marcou uma transição, por quê? Porque eu completei uma fase. Era como se tivesse acabado e Deus estivesse me dando outro tempo. Amém? E aí a minha disposição de trabalhar só aumentou, minha gratidão, meu entendimento das coisas, meu desprendimento. E aí quando eu já estava quase esquecendo aquela situação, uns 4 ou 5 anos depois, eu comecei a receber algumas palavras proféticas a respeito daqueles 40. Para o povo não achar que eu estava doido, porque os amigos, estava todo mundo sabendo. Aí como eu não morri, está vendo? Isso era paranoia sua. Mas sabe por que não foi paranoia? Porque eu recebi pelo menos 3 palavras de revelação de gente que não viveu aquilo comigo. Gente de outros lugares do mundo. Veio um cara lá, do não sei da onde, lá da Europa. Veio uma mulher de oração, não sei da onde no Brasil. E essas pessoas iam orar comigo e diziam assim para mim: olha, os seus dias estavam contados. E Deus te deu extensão de dias. E eu sabia uma coisa, eu sabia que não é que eu ia morrer e não morri, é que meus dias foram contados até 40, e Deus me deu outro entendimento, outra percepção e outra compreensão da vida a partir dali. Amém, mano? Mas aquilo não era um sentimento, não era uma paranoia, não é porque eu estava comendo mal, não é porque eu estava com deficiência de alguma vitamina, é porque o Espírito Santo queria tratar algo no meu coração e me levar no meu ministério a uma outra dimensão, uma dimensão em que eu dependesse mais de Deus, uma dimensão em que eu ouvisse mais de Deus do que falasse a Deus. Amém, mano? Amém. Uma dimensão em que eu buscasse de Deus os seus planos e não que eu ficasse apresentando para Deus os meus planos. Amém? Então eu quero ler um texto com vocês aqui lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, diz assim: a partir do verso 18, 1 Coríntios 3, 18, e nós vamos ler até o versículo 3 do capítulo 4. Diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vocês se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que eles são vãos, são inúteis. Portanto, ninguém se glorie no homem, tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês, e vocês de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, o que é que se requer daqueles que são responsáveis por esse ministério é que sejam encontrados fiéis. Todavia, pouco se me dá a ser julgado por vocês, ou por algum tribunal humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Amém? Graças a Deus. Eu quero estar aqui com vocês, a gente vai ter oportunidade de compartilhar de novo domingo, não é isso, Adilson? Domingo a gente vai estar aqui, não é isso? Domingo, à noite. É o Arioval da noite. Então nós estamos fazendo uma troca. Ah, maravilha, então melhor ainda, porque assim, aí eu vou descarregar tudo que eu tenho que descarregar que hoje à noite. Graças a Deus. Eu tinha entendido até que ele não ia poder vir mais. Maravilha.
Muito bom. Amados, o que eu quero compartilhar com vocês? Eu quero compartilhar sobre fé. Sobre fé. Porque para mim o que representa esses 40 anos? Representa esse avançar na fé. É compreender a nossa fé na sua verdadeira dimensão. Pedro, escrevendo na sua carta, ele diz o seguinte, deixa Deus ministrar o seu coração, que Deus, quando tem essa cronologia, quando Deus faz esse trabalho conosco de fases, quando Ele nos leva a mudar de fase, a evoluir no nosso entendimento, é para que a gente desenvolva a nossa fé. Pedro diz assim, desenvolvam a fé de vocês, trabalhem a salvação de vocês, acrescente à fé de vocês conhecimento, ao conhecimento longanimidade, amor, domínio próprio, porque quem não desenvolve a sua fé, deixa Deus ministrar o seu coração, quem não desenvolve a sua fé, Pedro falando, ele se torna míope. O que é um míope? O míope não é um cego, o míope é aquele que só enxerga o que está próximo, o que é evidente, ele não enxerga além das aparências, além das evidências, além daquilo que é próximo dele. E aí quando eu estou falando próximo, no sentido físico, ou seja, o míope é aquele que enxerga numa distância curta, ele não tem visão, percepção de longo alcance, ele não enxerga a uma distância maior, então ele não tem percepção daquelas coisas que naturalmente não seriam percebidas, ele só percebe no sentido espiritual, o míope só percebe na dimensão do que naturalmente se perceberia a uma curta distância. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, ninguém engane vocês. Nós não podemos viver uma vida de engano. A nossa fé, ela não pode continuar sendo uma fé natural. Não é apenas a fé da nossa salvação. Não é a fé apenas do nosso milagre. Não é a fé apenas da nossa necessidade. Às vezes a gente vive uma fé, e tem muita gente que vive essa fé por muitos anos, até por toda a vida. Ele vive a fé o quê? Da sua própria salvação. Ele vive a fé que atende a sua própria necessidade. Ele vive a fé do seu milagre. Mas ele não evolui nessa fé, ele não trabalha a sua salvação. Ele não trabalha o seu entendimento no sentido de ele entender a fé do seu propósito e não da sua necessidade. Muitas vezes nós temos um Deus fechado nos limites da nossa necessidade. Isso é uma fé, mas é uma fé quase religiosa. É uma fé devocional. A gente tem devoção demais, mas é uma fé que atende apenas a nossa expectativa. Então, muitas vezes as pessoas estão se tornando religiosas na sua forma devocional de viver a fé. Tudo que elas fazem é na expectativa do que Deus vai devolver para elas para responder a sua fé. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Não? Então ele entende a sua fé apenas como aquela fé e a sua própria salvação. Ele entende a sua salvação como apenas a salvação que o livra, que o poupa, que o protege do seu problema, da sua necessidade. Então muitas vezes as pessoas estão entendendo a sua salvação apenas como a forma de se verem livres do seu problema, livres da sua carência, livres da sua limitação. Então ele tem uma fé numa perspectiva o quê? Humana. É a fé do homem. É a fé do homem que olha para o divino e espera que o divino o livre daquilo que ele não dá conta de acudir. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? E aí Deus fica exatamente do tamanho da minha expectativa. Deus fica tão pequeno quanto eu. Ele me livra. Ele opera o milagre. Foram os 40 anos do deserto. O que Deus diz para o povo no deserto? Quando terminou os 40 anos do deserto, ele diz assim, olha, há 40 anos vocês estão entendendo, estão vivendo o seu milagre. Há 40 anos eu trato vocês com milagre, mas isso não transformou o seu entendimento. O milagre, se eu não trabalhar a minha fé, o milagre não transforma o meu entendimento. Pode me deixar mal acostumado. Alguém está entendendo isso ou não? A Bíblia diz que no dia do juízo, as igrejas de hoje terão mais problema com Deus do que Sodoma e Gomorra. Deus diz assim, ai de ti, Corazim, Cafarnaum,
Porque se lá em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em vocês, aquele povo tinha convertido. Mas vocês estão desfrutando uma condição de milagre e vocês não estão evoluindo na sua fé. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Amém, mãe? Porque nós estamos vendo isso apenas na perspectiva o quê? Humana, é a minha expectativa, é o que eu preciso que Deus faça, é o que eu tenho para pedir para Ele. Então meu entendimento não é transformado, eu não evoluo para entender o meu propósito. Eu fui no limite máximo da minha necessidade, eu fui no limite da minha humanidade. A minha fé alcançou a dimensão maior da minha dimensão humana, como homem. E agora Paulo está dizendo o quê? Ninguém engane vocês, não fique restrito ao que o homem pode compreender. Não fique limitado ao que o homem pode ensinar. Não se limite à sabedoria humana para se relacionar com Deus. Entenda o que Deus quer revelar para você. Entenda o que Deus tem como propósito para a sua vida. Porque às vezes a nossa relação com Deus, ela vai ficando o quê? Na minha dimensão. É só o que eu tenho para pedir para Ele, é só o que eu quero que Ele faça. E eu vou me contentando com esses milagres. E aí eu não alcanço a terra prometida. Amém? Amém, amado? Amém. Não é o céu prometido. Eu não alcanço a... Tem gente que está vivendo a sua fé para atravessar essa vida com milagres, enquanto espera o céu prometido. Entendeu isso ou não? Tem gente que acha que a fé é para receber milagres, enquanto eu espero o céu prometido. Não, amado. A fé é para que, através dos milagres, o meu entendimento seja transformado e eu alcance uma maturidade, uma dimensão tal, que eu entenda o propósito de Deus na minha vida na terra, antes de eu ir para o céu. Talvez o céu vai ser depois dos 80. Mas vocês têm agora mais 40, não para viver uma vida de milagres, mas para ocupar a terra prometida. A história de milagres dessa igreja, nesses 40, tem que projetar essa igreja agora numa dimensão, numa compreensão, em que vocês tenham mais para ouvir de Deus do que para falar para Ele. Glória a Deus. Amém, amado? Para que vocês possam ocupar o espaço que Deus quer que vocês ocupem. Para que vocês possam fazer a diferença que Deus quer que vocês façam. Para que vocês possam revelar a glória de Deus na dimensão do que vocês podem revelar. E não viver uma vida na dimensão do que eu gostaria de receber de Deus. Então Paulo está dizendo o quê? Ninguém engane vocês. Não se deixem ludibriar. Não se deixem enganar. Não se deixem distrair. Vivendo a sua vida. Ele estava escrevendo para quem? Para a igreja. E ele está dizendo, olha igreja, ô igreja, cuidado, porque senão você vai se encher de uma sabedoria humana que é loucura para Deus. Que não é o que Deus está projetando, não é o que Deus sonhou. Por mais que eu tenha sonhado uma coisa boa, Deus quer me levar a uma dimensão o quê? Superior. Deus diz, olha, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então o povo estava acostumado a ser o quê? A ser mantido por Deus. Quando Deus tirou o povo do Egito, e eles começaram a enfrentar a dificuldade do deserto, Deus ia operando milagre, mas na hora que eles viram a dificuldade da terra prometida, o que eles falaram? Era melhor o quê? Ficar no Egito. Pelo menos a gente não passava fome ou sede. Está me entendendo isso, não, amado? Então, se eu não avançar, há um risco de eu começar a viver minha vida e a começar a usar minha fé para buscar as coisas do meu passado e não para alcançar as coisas do meu futuro. Tem muita gente usando toda a fé que tem para alcançar as coisas que ainda não teve até agora. E não para alcançar as coisas que pode ter daqui para frente. Glória a Deus, amado. Então, muitas vezes nós estamos usando uma fé religiosa de compensação para ainda alcançar minhas expectativas e não para atingir o meu destino. O que Deus quer com essa igreja agora é que essa igreja saia da dimensão das suas expectativas e avance na dimensão do seu propósito.
para que ela não use mais a sua fé na realização das suas vontades, mas ela use a sua fé no cumprimento do seu destino. Glória a Deus, amado. Faz sentido para você ou não? É isso que eu vim compartilhar com vocês. Para que a gente saia da dimensão humana, para que a gente não entenda a fé apenas na condição do homem. E a condição do homem é a condição carente, é a condição limitada, em que eu olho para Deus com expectativas e não com perspectiva. Em que Deus, quando eu olho para Deus na condição humana, Deus é aquele que pode realizar meus sonhos e não aquele que pode orientar meu caminho. Deus é aquele que tem que me ouvir e não aquele que tem algo para me falar. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Se a gente soubesse, se todos nós soubéssemos aqui, que assim que terminar o culto aqui, Deus vai dar plantão ali na saída, Deus mesmo, o Jeová Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, não é nem Jesus o Filho dele, é o Pai, que submeteu todas as coisas à sua vontade. Então Deus em pessoa, o Pai, o Espírito Santo lá dele e o Filho, a Trindade lá e o Pai sentado, ele vai receber todo mundo aqui e vai dar meia hora para cada um. Glória a Deus, irmão. Então Deus vai receber todo mundo aqui durante meia hora. Você vai ter meia hora com Deus assim que terminar a reunião. Eu só vim aqui para avisar. Como há um risco aqui de causar um tumulto e os irmãos perder o controle, dar bolsada para chegar primeiro na fila, vai vir um anjo aí, o Gabriel e tal, e vai distribuir umas senhas para o trem ficar organizado, né? Mais idosos, tal, o pessoal com limitação, para ficar organizadinho a fila, beleza? Estão acompanhando o raciocínio? Enquanto o Gabriel está organizando a fila, ele vai distribuir um papel em branco e uma caneta para cada um. Cada um vai receber uma folha em branco e uma caneta, enquanto você espera para falar com Deus na fila. Seja honesto. No tempo que você está esperando para ter meia hora com Deus, o que você vai fazer com essa folha em branco, com essa caneta? Você vai escrever tudo o que você tem para falar com Deus, ou vai ter o cuidado de guardar essa folha em branco para você poder anotar tudo o que Ele tem para falar com você? Como é que você acha que vai chegar a maioria das folhas lá na frente? Em branco. Seja honesto. A fé vem de quê, mano? A fé vem de quê, mano? E o que vence o mundo, amados? Em que nós estamos transformando a nossa fé, amados? Em devoção. Nós estamos colocando a nossa fé para atender nossas necessidades e não para alcançar o nosso destino. Nós estamos usando a nossa fé para servir nossas carências e não para realizar a vontade de Deus. A gente está achando que a fé é o poder que nós temos sobre Deus para que Ele faça a nossa vontade, sendo que a fé é um instrumento de que Deus dispõe em nós para que a gente faça a vontade dEle. Tem muita gente achando que a fé é para receber alguma coisa de Deus. Uma vez que Deus dá todas as coisas de graça, a fé não é para receber alguma coisa de Deus. A fé é a convicção que se forma no meu coração a partir do momento que eu percebi que o que Deus me deu foi de graça. Então, quando Deus me deu de graça, isso gerou em mim uma fé tal que agora eu consigo entregar o que Deus me entregou. Eu não tenho que controlar aquilo. Glória a Deus, irmão. Então eu vou precisar muito mais de fé para entregar do que para receber, porque em tese para receber eu não precisava de fé. Eu preciso de fé para saber o que eu vou fazer com o que eu recebi, para que eu não use o que eu recebi para satisfazer a minha necessidade, mas para cumprir o meu propósito. Glória a Deus, irmão. Quem está entendendo isso aqui? Amém, irmão? Então, enquanto a nossa humanidade não é controlada, enquanto aquilo que é do homem não é controlado e morto na minha vida, eu vou sempre usar minha fé para atender quem? Minha carência. Eu vou sempre usar minha fé para atender minhas coisas do passado.
Por que foram 40 anos no deserto? Foram 40 anos no deserto onde o povo viveu milagres como ele nunca mais viveu antes. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Eram 40 anos de deserto, mas eram 40 anos de quê? De milagre. Cessado o milagre. Cessado o período do milagre, agora o povo estava pronto para quê? Para ocupar a terra prometida, para fazer o seu trabalho. Não era mais o que Deus ia fazer em favor deles, mas era agora o que Deus ia fazer através deles. Tanto que uma coisa curiosa, você sabe o que aconteceu assim que eles pisaram na terra prometida? Assim que eles passaram o Jordão e entraram na terra prometida, eu vou te falar o que acabou. O milagre. Acabou o maná. Agora para comer eles tinham que plantar. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém, amado? Amém. Porque agora não era mais o que Deus ia fazer por eles. Deus quer nos levar a uma maturidade de fé que eu entenda não é mais o que Deus vai fazer por mim. A fé tem que me conduzir à dimensão do que eu represento e não do que eu necessito. A fé tem que me levar ao entendimento do que eu já possuo e não o que eu desejo. Glória a Deus, amado. A fé tem que me levar à dimensão do que eu administro e não do que eu preciso, do que eu quero. É a consciência do que eu já tenho, de quem eu sou, do que eu represento. O mundo está ficando sem representantes de Deus. A palavra de Deus diz que o entorno da igreja está em trevas. O entorno da igreja está em desgraça, miséria, em sofrimento, à espera de que os filhos de Deus se revelem. E por que os filhos de Deus não se revelam? Porque estão ocupando a sua fé para ficar diante de Deus, pedindo que Deus ainda continue a fazer por eles, e não através deles. Vou explicar isso melhor. Vou dar outro exemplo. Se você chegasse numa galeria de arte, seja honesto, se você chegasse numa galeria de arte e visse um quadro pintado, acompanhe meu raciocínio, se você visse um quadro pintado de Jesus curando um paralítico, curando um cego, só duas pessoas no quadro, Jesus e um paralítico, e ele curando o paralítico, Jesus e um cego, ele curando um cego, Jesus fazendo um milagre em favor de alguém. Seja honesto, só duas pessoas no quadro, com qual das duas pessoas você se identificaria? Não é com quem você se identifica no sentido cristão, não. Com qual das duas pessoas você se identificaria no quadro? Você é Jesus ou você é o cego que ele está curando? Seja honesto. Então você é discípulo de cego. Jesus nos salvou para a gente continuar cego. Não, amado, Jesus nos salvou, enviou o seu Espírito Santo para que a gente seja como Ele. Então eu tinha que olhar para o quadro e dizer assim: nesse quadro, eu quero ser Jesus. Posso ouvir um amém, amado? É esse nível de fé que nós precisamos ter, amado. Nós ainda estamos tendo uma fé com Deus fora de nós. Nós não estamos tendo a fé do Deus dentro de nós. Nós estamos tendo a fé de que nós nos representamos diante de Deus com as nossas necessidades. E não que nós representamos a Deus diante das necessidades dos homens. Posso ouvir um amém, mano? Amém. Toda a obra do Espírito Santo é para que eu me torne como Jesus. Ele enviou os discípulos e diz: agora vocês serão como eu. As obras que eu fiz, vocês farão maiores do que essas. Vou citar outro exemplo, para você entender isso melhor. O que nós estamos falando aqui? Jesus está no barco, a água entrando, a chapa esquentando, os discípulos achando que vão morrer, e estão lá apavorados, porque parece que Deus não está nem aí. Estão entendendo aí, amado? Mas graças a Deus, aquilo era um barco de evangélico.
Só tinha evangélico no barco, e Jesus estava com ele, porque Jesus está com os evangélicos. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Amém. Pronto, aí Jesus está lá naquele barco evangélico, o nome do barco era evangélico, a tripulação evangélica, a comida evangélica, tudo evangélico, mas o barco está afundando. Aí os evangélicos fazem uma campanha, um jejum, um clamor, para acordar Deus. Deus, acorde do seu sono e salva o teu povo. Não te dá conta que nós estamos morrendo e que isso aqui vai ficar muito ruim. Aí Deus acorda, que a campanha foi forte. Glória a Deus, amado. Essa é a nossa fé é para acordar Deus e não a gente. Quem está dormindo hoje, amado? É Deus ou somos nós? Aí eles conseguem acordar Deus, sendo que Deus achava que podia estar dormindo. Deus falou, não, tem um povo meu aí, vai cuidar das coisas, finalmente eu posso descansar. Glória a Deus. Mas não, fomos lá acordar Deus. Aí Jesus vai, acalma a tempestade, e depois dá uma orientação para os discípulos. Gente, é isso mesmo. É isso mesmo. Quero elogiar a fé de vocês. Ô, fé maravilhosa. Ô, fé poderosa. É isso que eu quero mesmo. Toda vez que vocês tiverem um perrengue, uma luta, uma dificuldade, o mar estiver revolto, o trem pegando, e se vocês acharem que é o fim, vem cá, faz uma campanha, me acorda, que imediatamente eu me levanto e venho resolver isso por vocês. Mas nunca pense em fazer do outro jeito. Foi isso que Jesus falou, não? Não. Estou chocado. O que Jesus falou, irmão? Refresca minha memória. Homens sem fé? Não. Homens de fé tímida. Homens de fé infantil. Homens de fé que não amadurece. Homens de fé que só enxergam o que está perto. Homens de fé que confiam na capacidade do homem de movimentar Deus, mas não evoluíram para entender a fé na capacidade de Deus de movimentar o homem. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Amém? Amém? Vocês têm grandes desafios pela frente. Mas não serão mais os milagres de vocês. Serão os milagres através de vocês. Vocês não estarão mais aqui para ver os milagres de vocês, mas para verem os milagres dos outros. Você sabe por que a igreja hoje não vê mais milagre? Porque os dela acabaram. Se a igreja quiser ver milagre, hoje já vai ter que ver os dos outros. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém, amado? Amado, isso está ficando tão sério que eu estou chegando à conclusão, que se Jesus fosse evangélico, ele não tinha morrido na cruz. É verdade, se Jesus fosse evangélico, ele não tinha morrido na cruz. Eu vou explicar por quê. Porque no dia que prenderam ele, a igreja evangélica ia fazer uma reunião, convocar um clamor no mundo inteiro, as reuniões, as igrejas tudo ia entrar em vigília, em campanha, em jejum, as irmãs de oração tudo ia pegar, os irmãos iam tudo para o monte, nós íamos levantar um clamor diante de Deus e ia falar com Deus. Onde já se viu? Um menino bom desse, 33 anos, novo, nunca fez mal para ninguém, um menino santo, cheio de Deus, com potencial todo pela frente, um menino que podia produzir. Deus, o senhor está vendo quem é que está preso? Não é um bandido, não é um sem vergonha, é um crente gerado do Espírito Santo. Esse menino tem um potencial, com tanto milagre que ele opera, essa cidade ia ser transformada assim, do dia para a noite. Esse menino não pode morrer. E nós íamos argumentar com Deus, ia pegar, explicar, escuta, esse menino é filho de Maria, mulher santa, de oração, o Senhor prometeu para ela um menino, que ia ser gerado pelo poder do Espírito Santo, o pai dele é um trabalhador, dizimista, oferta na igreja, esse povo é tudo crente. Isso não podia estar acontecendo com o filho de um crente. E a gente ia orar até
Deus libertar aquele menino. E depois a gente ia fazer um culto de ação de graça, levar ele para rodar o Brasil inteiro e compartilhar um milagre. Glória a Deus, meu irmão! É nisso que nós estamos nos tornando. Mas Pedro era evangélico. Porque no dia que Jesus falou que ia para Jerusalém para ser preso e morrer, Pedro falou, está amarrado, eu quebro essas palavras, Deus nunca vai deixar isso acontecer com o Filho de Deus. E aí Jesus falou para Pedro, que era evangélico, falou, Pedro, no dia que você converter, dê a vida pelos seus irmãos. Amém? Viva em favor dos seus irmãos. Seja um milagre na vida deles. Glória a Deus, amado. Então a maturidade da nossa fé, esse momento de maturidade que a igreja está entrando, é para que ela entenda mais do que o que ela precisa, mais do que o que ela pode receber, mais do que o que ela tem para ganhar e desfrutar. Ela entenda acima de tudo o quem ela representa. Qual o destino que Deus estabeleceu, para que essa igreja que não sofra o limite das nossas expectativas, mas que ela alcance o limite dos desígnios e propósitos eternos de Deus. Que cada membro dessa igreja venha aqui buscar a vontade de Deus e não gaste aqui o seu tempo querendo que Deus faça a sua vontade. Nós não estamos aqui para viver a igreja que nós gostaríamos de ter. Nós estamos aqui para ser a igreja que nós podemos ser. Quem crê nisso e fala amém? É para isso que nós vamos evoluir na nossa fé. Glória a Deus. E quando Paulo diz isso, então ele diz, ninguém engane vocês. Não confie no homem. Não viva sua fé na dimensão do homem. Viva sua fé na dimensão de Deus. Não continue a pensar no que Deus ainda pode fazer a seu favor, mas comece a pensar no que Deus quer fazer através de você. Avance nisso. Amém, amados? Receba a última chibatada. Complete os seus 40. Saia desse aniversário uma nova criatura, com um entendimento ampliado, com uma compreensão, com outro apetite, com outra vontade, com outro querer. Viva agora a história dessa igreja na sua transcendência e não na sua humanidade. Amém, amado? Nas suas convicções e não nas suas carências, nos seus limites, nem nas suas tradições. Nós não estamos aqui para fazer uma igreja para trás. Nós estamos aqui para fazer uma igreja para frente. Quem crê nisso? É nisso que eu creio. Amém, amado? É isso que me mantém animado. Entender que há algo para frente. E aí quando Paulo fala disso, ele diz assim, quando você entender quem é que você representa, você vai entender que tudo é seu. Que nós não precisamos aplicar a nossa fé para ter o que nós não temos. A igreja hoje está usando a sua fé para receber o que ela não tem. Olha, amado, orar por aquilo que a gente gostaria de ter e que não é nosso, é apropriação indébita, isso é crime, isso pode dar cadeia. Amém. Tem uns crentes aí que tinham que ser presos, porque eles estão orando. Alguém lembra aqui qual é o segundo mandamento? Não, esse está dentro do primeiro, então vamos falar o terceiro, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, ao próximo time, não farás mais de esculturas. Aí você sabe quais são os mandamentos relacionais, né? Primeiro mandamento relacional qual é? Não cobiçarás nada do próximo. Não é só mulher não, mano. É carro, empregado, casa, é nada. Você lê o resto lá? Não é só a mulher não. É não cobiçar o padrão de vida, não cobiçar a casa que ele mora, não cobiçar o carro que ele tem, a carruagem que ele anda, o cavalo que ele monta. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? O salário que ele ganha. Então, muitas vezes, nós não estamos usando a nossa fé para realizar o nosso destino. Nós estamos usando a nossa fé para Deus realizar a nossa cobiça. A gente viu alguma coisa que é do outro e agora quer a coisa do outro e acha que a fé vai nos dar o primeiro lugar nessa fila. Não, amados, a fé não é para que eu tenha a vida do outro. A fé é para que eu consiga cumprir o meu destino. Para que eu possa terminar minha vida vitorioso e dizer, combati o bom combate, guardei minha fé e alcancei o meu destino, cumpri meu propósito na terra. Você crê nisso?
É isso que nós queremos. E quando a gente entende isso, a gente entende que tudo é nosso. Tudo que Deus fez na história é para nós. Assim como tudo que nós vamos fazer agora pertence aos que virão depois de nós. É deles. É deles. Amém? Amém. Tudo nesse mundo é responsabilidade de quem? Eu não ouvi, mano. Tudo nesse mundo é responsabilidade de quem, mano? Nossa, ele está falando aqui. Tudo é nosso. A morte está aqui por causa de quem? Da gente. A morte está aqui por causa da gente, para matar bons e maus. Para mandar os bons que já terminaram o serviço para o céu, para eles poderem descansar, e para matar os ruins que não tem conserto, para a gente poder continuar trabalhando numa boa. Mas é isso mesmo, Paulo falou, não falou? Ele falou, ó Deus, eu acho que não está na hora de eu morrer, bem que eu queria, mas eu acho que não é a hora ainda, então a morte nesse momento não tem nada a ver comigo. Mas o dia que for o meu momento, que eu acabei tudo, é tudo que eu quero é morrer, porque eu quero estar numa boa. Depois tinha um cara lá na igreja que dava trabalho demais, a única coisa que Paulo não duvidou é que ele era salvo. E justamente porque Paulo tinha certeza que esse cara era salvo, ele usou do poder do quê? Da morte. Falou, não gente, vamos resolver logo o problema desse irmão aí. Ele é salvo, mas ele é sem vergonha, ele é vagabundo, ele é promíscuo, ele é irresponsável, ele dá um péssimo testemunho e ele está atrapalhando a vida de todo mundo. Então vamos resolver o problema dele. Ele não é salvo? Então a gente ora, ele morre, acaba o problema dele. O corpo é entregue para o Satanás e a alma dele vai para o céu pelo poder do Espírito Santo. Então a morte é para servir quem? Fala para mim. A morte não é contra a gente. A morte é o quê? A nosso favor, ela é nossa. A vida de quem, amado? Nossa. Tudo que os apóstolos viveram lá de acordo com Hebreus 11, aquelas testemunhas, aquelas histórias todas de Davi, de Josué, o que eles vão sofrer, as crises de Elias, lá, orando, quando o Tiago escreve, fala assim, olha amado, lembra que um homem melhor do que você, Elias, um homem de Deus, de oração, era sujeito às mesmas paixões que você. Então Elias é de quem? É nosso. Elias é patrimônio nosso. É para a gente conseguir enfrentar nossas lutas. O carta aos Hebreus está falando o que lá em Hebreus 11? Todas essas testemunhas, mulheres que tiveram seus filhos mortos, gente que foi cerrada ao meio, foi comida de bicho, queimou na fogueira, deu testemunho, gente que venceu, gente que sofreu, tudo isso é o quê? É nossa história, é nosso legado, é nosso patrimônio, compõe nossa herança. É para fortalecer a fé de quem? Nossa! Para que quem cumpra o seu propósito? A gente. Esse povo representava a gente, porque quando eles sofreram tudo isso, eles sofreram pelo que é nosso. Sofreram por nós. E agora nós cremos por eles. E sofremos pelos que virão depois de nós. Para deixar para eles o quê? Uma herança e não uma ansiedade. Meu filho não vai herdar a minha ansiedade para ele ficar ocupando Deus. Nossos filhos têm que herdar nossa fé e entender que tudo nesse mundo é responsabilidade de quem? Nossa! Glória a Deus, amado. De quem é Paulo, amados? Não é de mais ninguém, não, amado. É nosso, é do povo de Deus. De quem que ele é parente? Nosso. Ele é família de quem? Nossa! Ele passou tudo aquilo por causa de quem? Nós! Então tudo isso é herança de quem? Nós. E quem é responsável por isso? Nós. Então se esse Brasil não está funcionando, responsabilidade de quem? Nossa! É do governo? Não, mas nossa! Quando Jesus olhou para Jerusalém e chorou por Jerusalém, ele lamentou o quê? Que o governador era ruim? Que o imperador não prestava? O que Jesus sentiu falta em Jerusalém? De pastores que cuidassem da cidade. Então, quando Jesus olhou para Jerusalém, ele lamentou a ausência de quem? Nossa! Ele olhou para Jerusalém e falou, cadê os responsáveis por essa cidade? E ele não estava falando de quem? Do prefeito, do vereador.
Ele estava falando de quem, amado? Da igreja, porque o mundo foi entregue para quem? Para o povo de Deus. Amém, mano? Amém? Quando Deus criou o mundo, colocou na mão de quem? Nossa. Amém? Dos que criam, dos que foram abençoados. Agora, por que o homem não atendeu com a sua responsabilidade? Porque ele parou de ouvir Deus. E por que a nossa fé não está dando para a gente condições de assumir a responsabilidade do que é nosso? Porque nós não estamos ouvindo Deus. A gente tem tudo para falar para Ele, mas não quer parar para escutar o que Ele tem para falar para a gente. A gente se tornou como menino. E o menino é aquele que tem para falar, mas não tem para ouvir. O que faz a diferença entre uma criança e um adulto? Responsabilidade. E é interessante porque a palavra responsabilidade, eu já estou concluindo. Responsabilidade é a mesma raiz da palavra resposta. É a mesma raiz da palavra responsivo. Então o que é uma pessoa responsável? É a pessoa que se coloca como resposta. É alguém que ouve. Alguém que ouve Deus e ouve as pessoas, e ele entende, ele é sensível ao clamor dos homens e ao clamor de Deus. E ele se apresenta como responsivo, como responsável. Então quem é a igreja? É o povo que ouve Deus. Quem é a igreja? É o povo que ouve o clamor do povo e se apresenta como resposta. Porque quando Isaías foi se aproximando de Deus, quanto mais ele se aproximava de Deus, ele não estava escutando Deus falar: e aí, Isaías, o que você tem para me pedir? Quanto mais próximo da glória de Deus, o que Isaías ouvia? O que Isaías ouvia? Quem será responsável? Quem vai assumir a responsabilidade em meu lugar? Glória a Deus, amém. Se você for chegando bem perto de Deus, nesses dias, você vai ouvir Deus perguntando quem quer assumir a responsabilidade da Vila Góes, quem quer assumir a responsabilidade de Anápolis, quem quer assumir a responsabilidade do estado de Goiás, quem quer assumir a responsabilidade do Brasil, quem quer ser responsável, quem é que quer entender que representa, quem é que quer ser aquele que acalma a tempestade e cura o cego, e não aquele que nunca deixa de ser cego. Quando é que a gente vai deixar de ser o cego? Quando é que a gente vai deixar de ser o atribulado na tempestade? Quando é que a gente vai deixar de ser o carente que está sempre precisando de alguma coisa de Deus e vamos passar a ser o responsável? Glória a Deus, amado. O tempo de Jesus no deserto foi para apresentar um homem pronto para assumir sua responsabilidade. E quando Deus levou a ele no deserto, foi para ele aprender que o Deus da vida dele não era o Deus que na dificuldade lhe dava pão, dinheiro e poder. Porque há um Deus que no momento da sua dificuldade se oferece para atender sua dificuldade com o quê? Pão, dinheiro e milagre. Quando a igreja ora hoje, amados, ela ora para pedir o que para Deus? Quando a igreja na sua dificuldade ora hoje, ela ora para pedir o que para Deus? Pão, dinheiro e milagre. O que Satanás veio oferecer para Jesus no deserto? Pão, dinheiro e milagre. Tem muita coisa que a igreja está pedindo e está recebendo, e não é Deus que está dando para ela. Porque ela está pedindo para o Deus errado. Porque às vezes a gente acha que Deus vem na vida do crente para facilitar. E a gente acha que o diabo vem para complicar. Vou te falar um negócio. Você se engana. Isso é doutrina de homens. Pensar que o diabo vem na vida da igreja para complicar. O diabo vem na vida da igreja para facilitar quando a vida está complicada. Porque no dia que a sua vida fica complicada,
Quando você está ali para cumprir um propósito, e no cumprimento do seu propósito, você enfrenta a dificuldade, é o diabo que vai aparecer para facilitar, para que você não cumpra o seu propósito. Pelo menos foi assim na vida do meu mestre. Quando ele estava lá cumprindo o propósito dele, na cruz, diante dos homens, para cumprir o seu destino, quem apareceu lá para facilitar não foi o pai dele, foi o capeta. Foi o capeta que ofereceu para ele um milagre, para ele se safar daquela situação. Foi o capeta que ofereceu para ele salvação, enquanto o pai dele oferecia para ele autoridade para ele cumprir o seu destino. E nós não podemos continuar oferecendo salvação para a igreja, porque a igreja já foi salva. Agora nós temos que oferecer para a igreja condições para que ela cumpra o seu destino. Nós não podemos continuar oferecendo milagre para a igreja. Para a igreja nós temos que oferecer autoridade, para que ela entenda quem ela representa, para que com ou sem milagre ela cumpra o seu destino. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? E essa é a palavra que eu vim trazer para os meus amigos de Vila Góes. Nesses 40 anos, Deus vai descortinar diante de vocês. Os céus vão se abrir diante de vocês. E Deus vai revelar para essa igreja a terra que Ele quer que vocês ocupem. Vocês serão desafiados muito mais do que já foram até agora. Talvez os desafios dessa igreja vão aumentar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Mas vocês têm a fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E vocês vão cumprir o propósito de Deus nesse lugar. Vocês vão ocupar essa terra na forma como Deus quer que vocês ocupem. E vocês serão os agentes, ministros, os responsáveis, os responsivos, porque tudo é de vocês. Tudo que vocês precisam para cumprir esse destino já foi entregue, e tudo é de vocês. Toda a história bíblica contada até aqui é patrimônio de vocês, herança de vocês. O apóstolo Paulo é de vocês, as lutas de Pedro são de vocês, as vitórias da igreja no seu passado são de vocês, e nós somos de Cristo e Cristo de Deus, para que Deus cumpra o seu propósito. Glória a Deus, amado. Você crê nessa palavra? Então eu quero te fazer uma pergunta. De quem são os maridos que não prestam aqui em Goiás? Eu não escutei, amado. Nossa. De quem são as mulheres difíceis aqui em Anápolis, em Vila Góes? Fala para mim, amado, não escutei. Nossa. De quem são os filhos complicados aqui nessa região, amado? Nossa. De quem são os jovens drogados aqui nessa cidade? Nossa. De quem são os bandidos, os alcoólatras? Nossa. De quem são os maridos bons, amado? Nossa, que nós vai ficar só com os ruins, os bons também não. Glória a Deus, amado. De quem são as mulheres santas, serva de Deus? Nossa. De quem são os filhos cheios de Deus? Nossa. Tudo é nosso, responsabilidade nossa, e nós vamos encarar isso, porque nós somos os responsáveis desse ministério, porque ninguém vai nos enganar e vai nos fazer pensar a vida e a fé na forma humana, mas na forma divina. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos ter uma palavra de oração. Eu creio nessa palavra. Eu vim para cá acreditando nisso e crendo nisso. Eu sinceramente, assim, eu fico falando com Deus que eu não quero ficar perdendo meu tempo com gente que só está querendo receber mais de Deus. Então, quando eu recebo um convite do Adilson, dessa igreja aqui, eu levo isso muito a sério. Quando eu não venho é porque eu realmente não posso. Mas quando eu posso, eu faço de tudo para vir, porque eu vejo fé nesse lugar. Eu vejo fé nesse lugar. Eu vejo aqui um povo que está querendo cumprir um destino, que não está querendo ficar aí ocupando Deus. Amém? Mas que quer ser ocupado por Ele. Outro dia eu cheguei num retiro de jovens e ouvi uma música que me deixou muito incomodado. Nem sei se vocês cantam essa música aqui não.
Acho que ela está até meio comum aí no Brasil. Eu escutei uma música e fiquei muito incomodado. Eu cheguei lá, estava aquele tanto de jovem cantando assim: Deus, eu quero ser transtornado, eu quero perder meu sono para estar contigo. Eu falei assim: gente, Deus lá dormindo, tranquilo, e nós aqui querendo acabar com a noite dele, transtornado, perdendo o sono, para incomodar Deus. Amado, a gente tinha que estar orando para Deus nos transtornar e a gente perder o sono por causa do povo e não por causa dele. Amém? Há muita coisa acontecendo aqui à nossa volta que devia nos transtornar, devia tirar o nosso sono, e não a gente ficar levantando cada dia mais cedo só para poder apresentar nosso pedido antes. A gente tinha que levantar de madrugada para poder escutar Deus melhor e não para poder falar primeiro. Você lembra daquela música que fala: vai lá falar com Deus de madrugada porque a filha é menor? Então tem gente que está querendo essa senha aí, número 1, para poder apresentar a listinha dele preenchida, e não para colocar a folha dele em branco. Falar: Deus, escreve aí o que o Senhor quer fazer comigo nos próximos dias, nos próximos anos. Registra no meu coração a tua vontade, escreve no meu coração o teu desejo, me faz lembrar de cada um dos teus desígnios. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Amém? Em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por esses 40 anos, obrigado porque está se encerrando aqui um período, uma história maravilhosa, poderosa. Muitos sinais e prodígios aconteceram, muitas surpresas. O Senhor superou a expectativa de todo mundo. Mas, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, esse primeiro ano depois desses 40 é para que essa igreja entre numa dimensão superior, para que ela possa sonhar sonhos mais ousados, para que ela aceite desafios ainda mais inimagináveis, para que ela encare situações consideradas impossíveis, para que ela tenha um nível de desprendimento, de entrega e de envolvimento, de compromisso, de engajamento, como jamais ela teve na sua história. Que seja, ó Deus, os 40 anos que a trouxe até aqui, para que agora ela possa ocupar todos os espaços que o Senhor quer que ela ocupe, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Nós queremos mesmo um batismo renovado de fé, para que cada um aqui saia daqui essa noite sabendo que tudo é nosso. Esse bairro é nosso, essa cidade é nossa, esse estado é nosso, esse país. Nós não temos que ficar reivindicando isso, nós temos que assumir nossa responsabilidade, Deus. Nós não temos que ficar pedindo o que o Senhor já nos deu. Essa é a terra, se nós estamos aqui, é a terra que o Senhor nos deu. E nós queremos, ó Pai, revelar o reino de Deus, manifestar o reino de Deus nesse lugar. Então eu quero declarar que nesse aniversário de 40 anos, o Senhor traz um batismo de fé renovada. Que, ó Deus, essa igreja avance e rompa com os limites da sua compreensão natural humana e entenda, Senhor, de fato quem ela representa. Que ela seja a igreja responsável, que ela seja a igreja responsiva, que ela seja a igreja correspondente do Senhor nesse lugar. Que ao primeiro sinal do Senhor, ela ecoe a tua vontade nesse lugar, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.